Você vai assistir agora a mais uma videoaula com o diretor cinematográfico J. Carlos. Hoje, vamos conversar sobre a forma mais segura e eficiente de transformar o seu roteiro em um verdadeiro e autêntico audiovisual. Olá, meus amigos, diretores cinematográficos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula e vamos falar sobre roteiro. Não propriamente sobre como escrever o roteiro, não é isso. Nós vamos falar sobre a interpretação do roteiro, tá bom? Então, para vocês que são aí nossos futuros diretores, né, uns já estão na ativa, interpretar o roteiro, veja bem, interpretar o roteiro não é simplesmente o fato de você ler o roteiro como se fosse uma história do começo ao fim. Vai muito mais do que isso. Interpretar o roteiro é você conhecer a história, a narrativa em si, é você conhecer a essência da história e do personagem. Está entendendo? Interpretar o roteiro é você conhecer o roteiro em todo o seu contexto. Aí sim, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem possível. O diretor cinematográfico, ele tem que ter aquela intimidade com o roteiro. Quando ele vai produzir um conteúdo, a primeira coisa que ele se preocupa é o roteiro. Ele quer ter o roteiro em mãos. Ele faz uma leitura em geral do roteiro. E nós vamos esmiuçar aqui, meu querido, minha querida, os fatores principais que o diretor tem por obrigação em ter, o seu conhecimento como diretor para a interpretação do roteiro, para ele poder fazer com que o roteiro se transforme em um audiovisual e venha fazer sucesso. Primeira coisa, a leitura geral. Quando se fala em leitura geral, ele vai identificar a história, o gênero e o tom da narrativa. Então o diretor ele tem que se preocupar com o roteiro de capa a capa. Tudo. Não é pegar cenas isoladas, não é isso. Primeira coisa é intimidade com o roteiro. Leitura geral. Faça uma leitura geral. Fez a leitura geral? Então agora nós vamos conhecer os personagens. É isso mesmo. Vamos conhecer os personagens. Tá? Tem diretores que ele pega o roteiro, mas não sabe nem quais são os personagens que ele vai trabalhar. Ele fica todo perdido. Ele dá uma lida mais ou menos, depois vai para o set de filmagem, chega lá e ele começa a procurar aqui quem é o personagem tal. Ele tem que saber sobre os personagens. Ele estudou os personagens, ele vê, estuda, aprofunda as falas dos personagens, os diálogos entre si. Isso é de fundamental importância.
O diretor tem que ter o roteiro em mãos, mas as falas também têm que estar guardadas lá no seu subconsciente. É muita coisa, muitas. Mas se ele lê o roteiro, ele vai familiarizar com as falas, com os diálogos. E essa tática a gente aprende com a leitura diária do roteiro, se aprofunda na leitura geral, vai esmiuçando ali o roteiro. Então tem muitas táticas para você conseguir guardar aquelas histórias narrativas, as palavras-chave. Vai aprofundando mais no conhecimento dos personagens. E do outro lado, os atores já estão criando seus personagens, estão trabalhando na criação do personagem. E quando encontra o elenco, o diretor, cada um com a sua parte feita, aí o negócio sai redondinho. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Chegou nesse ponto, eu estou dando uma corrida aqui que nós vamos muito além, viu gente? Talvez passe de 30 minutos essa aula. Chegou nesse ponto, nós vamos agora para a cena, lá no set de filmagem. Aí você já conhece a cena, você conhece a história, você conhece as falas, o diálogo. Agora nós vamos falar sobre as cenas, tá bom? Observa antes o momento emocional da cena. Procura ver as amizades entre os personagens, se há conflito, se os personagens estão ali no auge já da sua personalidade. Ou então chama os atores, faça uma reunião, joga a eles confiança. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu trabalho mais com o cinema independente, que eu acho muito mais fácil. Dou aulas para pessoas que estão iniciando a carreira artística, vejo muitos deles despontando aí em outras produtoras. Uns já se tornaram profissionais, já estão com seus DRTs, trabalhando em cinema, televisão, já foram embora até para outros países. Eu fico feliz com isso. Outros estão aí patinando aí porque não levam a sério. Mas eu observo que muitos deles no set de filmagem, muitos ficam lá estudando, buscando personagens, enquanto outros ficam brincam, não leva a sério. E o diretor está observando tudo isso. Agora compete ao diretor observar o set de filmagem e também chamar para ti a responsabilidade, porque é ele que é o responsável pelo produto que vai ser produzido ali. Se ele está produzindo o filme, ou a novela, ou um seriado, o que quer que seja, ele é o responsável. Então, como que eu faço? Vou dar algumas dicas para vocês. Eu comecei a minha carreira como diretor cinematográfico em 2015. Não é fácil, principalmente no começo. Nós temos que lutar, correr atrás. Apoio nós quase que não temos, é garra, tem que ir atrás. Mas eu adotei alguns métodos para mim, para que futuramente eu pudesse repassar para os atores, e agora eu repasso para os diretores também, que
passam, né, pelo meu aprendizado. Então procura ser maleável, procura entender o elenco. O diretor tem que estar sempre na imparcialidade. Chama o elenco, traz para si a responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu faço é a reunião geral. Quando eu chego numa produtora, eu faço a primeira reunião geral. Ali eu já jogo tudo que eu faço, que eu gosto, não para o meu bel prazer, mas para que o trabalho seja um trabalho de sucesso, está entendendo? Então preste atenção no que eu vou passar para vocês, diretores, preste atenção. Eu já passei por inúmeras produtoras, como ator e como diretor. Como ator eu não falava nada, ficava quieto. Agora como diretor eu sempre falo. Então, por exemplo, se nós vamos deslocar para um determinado local para poder gravar um filme ou qualquer que seja o conteúdo, o nosso deslocamento é exclusivamente para gravar aquele conteúdo. Vocês concordam comigo? Vocês estão concordando comigo? Então, se eu saio da minha cidade e vou lá para o outro estado para gravar um filme, e lá tem um elenco, esse elenco também deslocou até o local para gravar um filme. Então a nossa estadia lá, seja 2 dias ou 2 meses, vai ser exclusivamente para gravar um filme. Então é um trabalho, é um local de trabalho, tanto na concentração quanto no set de filmagem. A concentração é o lugar onde nós vamos descansar, repousar, vamos bater as falas, vamos conhecer os amigos, fazer amizade, está entendendo? Ali vamos dirimir algumas dúvidas. O set de filmagem é aonde nós vamos fazer com que o roteiro se transforme no audiovisual. Vai filmar, né? Os cinegrafistas vão gravar as cenas, está entendendo? Então toda a concentração dos personagens, da gravação, da filmagem, vai estar concentrada ali no set de filmagem. Então eu, como diretor, eu não concordo bebida alcoólica na concentração. Por quê? Já presenciei em muitos lugares onde passei com a presença da bebida alcoólica. Os atores bebem, ao invés de ficar ensaiando, batendo as suas falas, ou descansando para que no outro dia, logo de manhã, eles levantam e já começam a gravar. Ao contrário, eles acabam se desentendendo entre si, entram em vias de fatos, maior desgaste, e até alguns diretores participando. No outro dia, ao invés de acordar todos dispostos, disponíveis, acorda tudo naquela ressaca, está entendendo? O que você espera de uma produção dessa? Diz para mim. Se formos lá para gravar um filme, é um filme. Agora, quando nós vamos reunir para comemorar um aniversário, um casamento ou um piquenique, é outra história, né? Depois que acaba tudo, aí vamos fazer uma viagem para a gente comemorar? Beleza, né? Aí cada um leva o que quiser, né? Quem bebe, bebe, quem não bebe também não fica falando nada, né? Eu não bebo, então quem bebe, beba, tô nem aí, tá entendendo? Mas quando vai sair para gravar no set de filmagem, na concentração, gente, não pode. Vocês estão entendendo? Leva mais a sério. Eu já vi brigas
E muito mais que isso, pessoas entrando em vias de fatos. Isso não é bom, gente. Isso vai denegrir no cinema independente, principalmente o cinema independente, sem contar fatos absurdos que geram até morte. Está entendendo? E muitas das vezes a culpa é dos diretores que não têm pulso. Deixa tudo a bel prazer. Então, se você quer ser diretor, começa a ter pulso, tem que ter voz ativa. Está entendendo? É assim que se faz. Aí o seu trabalho vai ser agraciado, vai ser aplaudido e vai fazer sucesso. É isso que eu quero que você faça. Trabalhe com grandeza, com firmeza, com segurança e com pulso. Vamos voltar para o roteiro? O diretor, ele pega o roteiro, ele tem por obrigação fazer aquela leitura, como já foi falado logo no início. Então leia o roteiro, certo? Lê o roteiro, faz ali o seu serviço de dia, cronograma, trabalha com cronograma, gente. Exija das produtoras, do diretor, produtor, o cronograma de filmagens. Tem pessoas que não trabalham com cronograma. Olha, vamos gravar dia tal. Aí quando chega no dia, não sabe que cena que vai gravar primeiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão se escandalizar não. Eu não trabalho com storyboard. Eu só trabalho com cronograma, faço meu serviço de dia, respeito ele. E se no meu cronograma, no meu serviço de dia, está marcado lá 30 cenas naquele dia, dependendo de mim, eu gravo as 30 cenas. E já chegou o dia de eu ter 20 cenas naquele dia, para finalizar às 18 horas, e quando foi 16h30 eu já finalizei as cenas. É o dia produtivo. Vocês estão entendendo? Tudo tem que ter o seu controle. Cronograma. Faça o seu cronograma do seu jeito. Tem que ser inovador. Tem pessoas que falam, não, o cronograma tem que ser feito assim, assim e assado. Seja inovador. Crie o seu método. Você está entendendo? Santos Dumont inventou o avião, né? Ele fez lá o 14 bis com aquela asa meio quadrada. Pensou, se todo mundo copiasse ele depois, hoje ia ter um monte de 14 bis voando aí com asa quadrada. Não, vamos inovar, gente. Então cria o seu cronograma do seu jeito. Até enrolei aí, eu acho que é o quebra-língua, né? Isso que fala, né? Cria o seu cronograma do seu jeito, do jeito mais prático que você entenda. Não precisa copiar o cronograma do J. Carlos, não. Se o J. Carlos criou o cronograma que para mim dá certinho, mas se você tem a capacidade de criar o seu cronograma melhor do que o meu, aí eu vou copiar seu. Mas cria. Está entendendo? É assim que tem que ser. Eu aprendi na faculdade a montar o meu serviço de dia. Eu aprendi. Só que eu não sigo o que eu aprendi lá, porque eu criei uma outra maneira de trabalhar, gente, que é muito mais prático. Está entendendo? Quando eu vou escrever o roteiro para os festivais, eu uso a técnica universal. Está entendendo? E isso aí eu passo para vocês. Tem que usar a linguagem universal. Você quer saber a linguagem universal? Me parece, se não foge da memória, é a Courrier News, o Courrier, está até marcado aqui. Acho que a fonte é a 12, isso mesmo. Padrão universal dos roteiros cinematográficos. A fonte usada é o Courrier News, fonte 12. Depois nós temos os espaços certinho. Quando você vai colocar o personagem em negrito,
caixa alta, centralizado. Eu uso tudo isso aí. Mas quando eu vou fazer o roteiro para mim, para o meu uso, sabendo que eu vou descartar depois, eu faço do meu jeito, embora a gente acaba usando o jeitinho universal. Não sei se vai dar para vocês verem, não sei, depois eu coloco aí no rodapé. Cena tal, interno, externa, local, dia, manhã. Eu uso o meu jeito. Isso aqui é a novela Meu Céu Era de Bronze. Aqui azulado aqui é os direitos autorais, meus contatos. Então faça do seu jeito. E quando chegar no set de filmagem, já dá uma explanada para todo o elenco. Pessoal, nada de bebida alcoólica, já fala já no grupo, nas reuniões. Nós vamos gravar sem bebida alcoólica, né? Uma coisa que eu deixo bem claro para os fumantes, né? Vai fumar? Sai fora, vai longe. Porque quem não fuma vai inalar aquela fumaça dentro de um alojamento, dentro de um bar, não é bom. Para quem não fuma, no outro dia vai estar tossindo, né? Rinite alérgica. E isso prejudica não só a pessoa, mas vai prejudicar todo aquele elenco que vai participar daquela cena, porque vai tossir, vai atrasar, vai atrapalhar tudo. E tudo isso depende do pulso firme do diretor. Ele tem que ser bem transparente nas palavras dele. Então, ser diretor cinematográfico, meu amigo, não é só o fato de chegar lá, ação, né? Sou diretor, com o emblema da produtora, escrito diretor fulano de tal. Não é isso. É ele colocar ordem na casa. Tem que colocar ordem na casa, senão vira bagunça. É um mandando daqui, o outro mandando dali. Não pode, gente. Está entendendo? Se tem diretor, é ele que determina, é ele que conduz, analisa as cenas, as falas do ator, da atriz, as expressões. Quando o ator está atuando, você tem que olhar o personagem. Não é o seu amigo, sua amiga, seu filho que está lá, não. É a personagem. Olha as expressões. Se está de acordo com o que está pedindo a cena. Você quer ver? Aqui tem uma cena aqui, vamos lá. Deixa eu ver se está aqui, eu vou ler para vocês verem aqui. O sol brilha forte sobre a plantação. Ruth está ajoelhada, orando em silêncio. Zé Alfredo se aproxima, suado do trabalho pesado. Zé Alfredo se aproxima, suado do trabalho pesado. A descrição está aqui escrita. Tudo bem, vamos agora montar essa cena. O sol brilha forte sobre a plantação. E se não tiver sol no dia, como é que faz? Hein? O diretor, ele tem que ter o jogo de cintura pessoal. Você está entendendo? Como é que faz? Aí o sol, não tem sol. Como é que vai fazer agora, Jota? O que você faria? Não tem sol, mas aqui diz que o sol brilha forte sobre a plantação. Ainda bem que temos edição, né? Nada impede de você pegar um dia ensolarado, dar uma filmada no sol, né? Deixe esse vídeo guardadinho para montagem depois na edição. Aí quando a Ruth, né? A Ruth está ajoelhada ali, né? Você pode dar até uma clareada depois, né? Joga um branco ali na cena. O Zé Alfredo se aproxima, suado, né? Um suor artificial. Tudo isso tem que estar sob a vista do diretor, os assistentes.
Não é só ler a fala. Qual é a fala do Zé Alfredo? O que foi, Ruth? Você está bem? Não é só a fala dele. Vê a descrição, o que está escrito. Montar a cena. Vamos montar aqui a entrada da cena. Se a entrada da cena pede isso, então faça isso, porque o roteirista, ele não perdeu o tempo dele lá, talvez nas madrugadas, para escrever, para ficar no esquecimento. Isso aqui vai enriquecer o filme, a novela, o audiovisual em si. Você está entendendo, diretor? Então, por isso que temos que ler o roteiro em geral e analisar tudo, principalmente as descrições. Principalmente, leia. Vai vivendo ali. Tem roteiristas que colocam assim, ó: José andava a cavalo e o vento balançava a crina do cavalo e o cavalo estava ofegante. Isso aí não precisa colocar ali, gente, no roteiro, né? E o cavalo estava cansado, ofegante, e o vento balançava. Não precisa, porque todo mundo sabe que quando um cavalo corre bastante galopando, ele está cansado, ofegante, e mesmo que não tenha vento, a crina dele balança. Isso aí num livro, né? No livro é até bonito, né? Aquele capítulo, uma situação lírica, né? Fica bonito, poética, né? É gostoso, né? Mas para roteiro não precisa colocar isso. Só coloca lá, né? Vai escrever o roteiro, coloca lá, né? José galopava, vinha a cavalo galopando, né? Sendo observado por João, e ao se aproximar, desce a peia do cavalo, ou desce do cavalo, corre até o José e fala, né? Isso e aquilo. Aí entra o diálogo deles. Não precisa descortinar tudo aquilo, tá bom? Então tá aqui. Zé Alfredo se aproxima suado do trabalho. O que foi, Ruth? O que aconteceu? Não. O que foi, Ruth? Você está bem? Né? E a Ruth, simples, mas com fé: sim, pai, só estava orando um pouco. Se o ator, a atriz, não está mandando bem na expressão: sim, pai, só estava orando um pouco. Não está bem. Sim, pai, só estava orando um pouco. Naquela simplicidade, né? Aí o diretor orienta ela, e ele, as expressões, está entendendo? Aí, como eu falava para vocês, aí quando está interpretando, não é o ator, a atriz, é o personagem que está ali. Aí você tem que ver as expressões, as interpretações, se estão bem. Se você vê que está de acordo com o que pede o roteiro, as falas saíram todos dentro dos conformes, aí sim, acabou, corta, parabéns, dá parabéns, bate palma para o seu ator, para a sua atriz, porque eles foram bem. Porque quando vai mal, os diretores vêm, brigam com ele: não se foi mal, tá ruim. E quando vai bem, às vezes você não elogia o seu ator, a sua atriz. Você está entendendo? Se você viu que eles bateram a fala do texto certinho, mas a interpretação, a expressão facial, o corporal, aquela olhada para trás, né? Está aqui, né? Foi uma olhada, olha meio surpreso, né? Olhou, aquela olhada desengonçada. Não é essa, é uma olhada de surpresa. Uma olhada de surpresa. Não gostou? Repete 1, 2, 3 vezes. Fez 5 vezes, não está bom? Manda ensaiar de novo. Sabe por quê, diretor, diretora? Porque
esse conteúdo está sob a sua responsabilidade. Nesse trabalho você vai estar como diretor, é você que vai assinar como diretor. E o cinema independente, principalmente o cinema independente, muitas das vezes ele deixa de ganhar credibilidade por muitos trabalhos que são feitos de qualquer maneira, por falta de verdadeiros diretores cinematográficos. Pessoas que só porque sabe falar ação, corta, já acha que são diretores. E para ser diretor de cinema, gente, é muito mais do que isso, tá? Primeiro, você tem que amar o cinema, tem que amar, tá? Ama o cinema, ama a arte em si, tem que gostar de ler. Se você não gosta de ler, então cai fora, procura outro trabalho. O negócio de ficar só no zap aqui, tá? E outra coisa também, eu vou mais além. Tem pessoas que não imprimem, não imprimem. Tá errado, viu, meu filho? Se você é desses atores, atrizes, diretores que não gosta de trabalhar com roteiros impressos, tá errado. Não vai nessa que só aqui no zap, aqui resolve o problema, que não, viu? E aí você está no set de filmagem, acaba a bateria aqui, você fica, tá bom? Ou você está ensaiando, acaba a bateria, ou dá um pau aqui, perde tudo. Então, olha, imprime. Isso aqui é um material muito rico, pessoal. Esse roteiro aqui, Meu Céu Era de Bronze, além de ser um roteiro, é uma história magnífica. Se eu guardar ele, é lógico, vai deteriorar com o tempo. Mas eu tenho certeza que por muito tempo eu vou ter esse material comigo e pode servir para outras pessoas. Vocês estão entendendo? Então, um diretor que se preze, ele tem que ter material. Então, imprima o seu roteiro, guarde ele, os seus materiais, suas apostilas de trabalho, guarde ela, leiam. Os vídeos que a gente manda para você, baixa ele também, salva num pendrive, vai guardando, porque lá um dia você pode precisar para poder recapitular alguma coisa. Você está entendendo? Muito bem. Aí você concluiu o seu trabalho lá no seu set de filmagem, acabou o roteiro. Vamos. Eu tenho um costume também, é que eu esqueci lá no meu escritório. Vai gravando as falas, eu já vou dando um X, vou riscando aqui. Literalmente, pessoal. Não tem caneta aqui, mas eu vou riscando, pondo um X. Acabou tudo, gravou, verifica, começa na primeira página, vê se está tudo gravado. Tudo. Gravou tudo, finalizou as gravações. O que você deve fazer? Chega na sua casa, pega o cartão e verifica agora as cenas. Tira uma cópia das cenas, salva numa pasta, antes de verificar, deixa salvo. Agora verifica. Estão todas ótimas? Todas. Tudo bem. Libera o elenco. Se você vê que algumas cenas não ficou nos conformes, não ficou de acordo com o que pede o roteiro, chama de novo aquele elenco daquela cena e refaça. Mas pelo amor de Deus, não joga cenas com ruídos no timeline para editar. Não tem outra, vai você mesmo. Não faça isso. Você vai estragar o seu próprio material. Aí depois que estiver pronto, editado,
Não tem mais retorno. Principalmente se for para o lançamento. Aí põe no YouTube, o seu canal fica cheio de, desculpa a palavra, viu? Fica cheio de porcaria. Um entra, vê uma coisinha que não diz nada com nada, o outro olha, não cresce, cai no descrédito, o canal não sobe, ninguém acredita em você. Então não faça isso. Edita com amor. Ah, Jota, eu não sei editar, como é que eu faço, Jota? Eu não dou aula de edição por online, por distância, não dou. A aula de edição tem que ser presencial. Mas eu dou aula de edição. É muito bom você saber editar. Não é só jogar no timeline, corta aqui, corta lá, põe aqui uma transição e pronto, tá bonito. Não é isso. Tem muitas coisas por trás de tudo isso. Tá bom, pessoal? Então, acabou o roteiro, olhou, pegou aquelas cenas todas gravadas, jogou numa outra pasta, salvou uma cópia de tudo, verifica ali, está tudo bem, não precisa gravar mais nada, não, tudo bem. Agora vamos para edição. Só que aquelas cenas que você gravou, você tem que fazer uma seleção dela. Tem cenas que não precisa ficar ali, foram erros. Então você vai selecionar, abre-se uma pasta. Você abre uma pasta, seleciona aquelas cenas que você gravou, que eu coloco cenas selecionadas e vou jogando lá. Está entendendo? Vou jogando. Cenas excluídas, outra pasta. Eu não excluo as cenas. Eu jogo para pastas para excluir e deixo ela separada. Nunca exclua uma cena, mesmo que ela não preste. Nunca. Se você vê que está pesando aí o seu computador, pega um HD externo, aquelas cenas que você ia excluir, passa lá para o HD externo, deixa lá. Depois que você editou o seu filme, 100% editado, pronto, fim. Aí sim, aquelas cenas excluídas não vai precisar mais. Porque vai que você precisa de uma cena. Aí você fala, poxa, tem uma cena excluída, que eu preciso de uma imagem, e lá eu tenho uma imagem. Eu já fiz isso, já excluí e me arrependi. E já precisei de cenas, imagens de cenas excluídas, já fui no HD externo, coloquei lá, peguei a imagem, usei a cena externa, a cena excluída, e me ajudou muito. Então vai aprendendo todas essas dicas aí, diretor, para você ser um diretor de sucesso, tá bom? Sei que essa aula é de grande importância, de suma importância para você, tá bom, pessoal? É roteiro, leia o roteiro, tá bom? Primeira leitura é geral. Se a história for boa, bonita, leia 2, 3 vezes. Familiarize-se com todos os personagens. Erros de digitação você vai encontrar com certeza, tá? Com certeza. Mas ignora os erros de digitação, não vai ligar para o roteirista e falar, olha, aqui está escrito Tereza, mas eu achei um Tereze. É Tereza, ele errou. Em vez de digitar Tereza, colocou Tereza, né? Apertou o S no lugar do A, que aí fica pertinho, tá entendendo? Mas leia, tá? Eu faço assim, pego depois, abro uma página no Word e coloco, por exemplo, esse roteiro aqui, cenas na casa de Marisa. Todas as cenas que vai acontecer na casa da Marisa eu coloco lá. Cenas na praia, todas as cenas na praia eu coloco. Eu separo todas,
Estão entendendo? Agora uma dica final para vocês, diretores, tá? Eu vou falar mais sobre isso, mas já vai aprendendo. Nunca marca a gravação com todo o elenco. Já passei por isso várias vezes, é uma dor de cabeça, é uma bagunça que ninguém entende. Final, pessoas vêm, fica 2 dias, não grava nada, vai embora, gastam dinheiro, canseira. Não é fácil. Gravem-se por núcleo. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, sobre gravação com o elenco por núcleo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. O mês que vem nós vamos aí fazer uma provinha com vocês aí, só para entregar o certificado de vocês aí. Que Deus abençoe, tá? Beijo grande, sucesso, diretores. Fica com Deus e continua aí na luta. Sucesso a cada um de vocês.